Aqui na questão da Olimpíada Paulista de Física fala o seguinte: um resistor ômico de resistência R submetido a uma diferença de potência U é percorrido por uma corrente I e dissipa uma potência P. Ufa, né? Então aqui você tem que lembrar que tem resistência, potência, tensão, corrente. Então aqui a gente vai associar a primeira lei de Ohm com a potência elétrica, né? Então a gente tem aqui no caso um elemento que, né, que tem uma tensão, aqui vamos só brincar aqui de novo com a primeira lei de Ohm, né? Temos a Uri, e aqui no caso ele fala de potência, né, e resistência, desculpa, tensão e resistência. E a gente tem aquela formulazinha que a gente calcula a potência, uma das três, né? Na verdade tem quatro fórmulas de potência, mas uma que tem a voltagem e tem a resistência é essa aqui, né? Potência é U quadrado sobre R. Então a gente tem essa situação inicial, né? A tensão R vezes I, a potência do aparelho fica isso aqui, né? Isso no caso antes, né? Depois ele fala o quê? A corrente elétrica e a potência dissipada por um outro resistor, agora no caso de 3 R's, e a diferença de potencial no caso foi para 3U, são respectivamente. Então ele quer saber para quanto vai a corrente elétrica e para quanto vai a potência. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu isolar esse I aqui na formulazinha da primeira lei de Ohm, vai ficar U sobre R, correto? Então a corrente, né, passa esse R, passa dividindo, então fica U sobre R. Se eu, por exemplo, dobrar aqui, né, vamos pegar aqui depois, né, então vamos colocar aqui antes, vamos colocar aqui antes e vamos colocar aqui depois. Depois ele fala que a resistência foi para 3R e a voltagem foi para 3U. Se eu aplicar de novo aqui URI, né, vamos aplicar de URI de novo depois, vamos de novo aqui calcular a corrente. Então a corrente elétrica vai ficar como? Né? Vai ficar U sobre quem? Vai ficar U sobre R. A tensão agora é 3U. Então vamos colocar aqui 3U. E a resistência, aqui no caso, foi 3R. Vamos colocar aqui 3Rs. Bom, 3 dividido por 3 fica 1. Então continua sendo U sobre R. E se a gente comparar esse termo aqui, né, com esse outro termo aqui, a gente observa que é a mesma coisa. Então a corrente não vai ter nenhuma alteração. Tá? Agora, já a potência, né, a potência, vamos ver se vai ter alguma alteração. A tensão, ele falou que é 3U, né? Então vai ficar 3U elevado ao quadrado, que é U ao quadrado aqui no caso, dividido, né? Aqui a resistência vai ser 3R, vamos colocar aqui então 3Rs, tá? Então aqui só para você entender de onde que eu tirei isso, né? Eu peguei aqui no caso U quadrado sobre R, né? Então U agora vai ficar 3U ao quadrado e R vai ficar 3Rs, tá bom? Bom, 3 ao quadrado fica 9, então fica 9U dividido por quem? Por 3Rs. Aqui 9 dividido por 3, né, fica 3, então fica 3U sobre R. Vou chamar aqui, sei lá, de P2, né? Vamos chamar aqui de I2, né? Aqui era 1, né? Era antes e aqui o depois. Se você olhar bem isso aqui, desculpa aqui, né? O ao quadrado, né? Esqueci. Então, 3 ao quadrado, 9. O ao quadrado fica o ao quadrado. Então, se a gente olhar bem isso aqui, ó, U quadrado sobre R é o mesmo que esse aqui de cima, né? Então, eu posso trocar isso aqui. Eu posso escrever assim, né? 3 vezes P. Então, a nova potência, né? Depois que eu dobrar, triplicar a voltagem, triplicar a resistência, a potência vai ser 3 vezes o que era. 3 vezes P, né? O que era antes. Quer dizer, a corrente se manteve constante. Esse I2 aqui, no caso, eu posso escrever assim. O quadrado sobre R era o I. Então, aqui, no caso, vai se manter constante, né? A corrente I2 é a mesma que antes. O que mudou aqui, no caso, foi a potência. Então, qual alternativa aqui vai me dar a corrente se manteve e a potência vai ficar 3P. Alternativa aqui, no caso, alternativa E, né? Tranquilo?